Ótimo, pronto, ótimo. Então, assim, já estamos aí com mais de 100 pessoas na sala. A gente pode dar início aqui ao nosso webinar do mês do Setembro Verde. Meu nome é Gustavo Ferreira, hoje é 1º de setembro de 2021. É com muito prazer que eu dou as boas-vindas aqui a todos nessa noite de hoje, para que a gente possa iniciar os eventos relacionados à doação de órgãos nesse mês tão importante. É com muito prazer que eu convido aqui agora o presidente da BTO, professor Huygens Garcia, nosso presidente, para que ele possa dar as boas-vindas a todos os participantes aqui essa noite. Boa noite, doutor Huygens. Está no mudo, doutor Huygens, se puder tirar. Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de agradecer à doutora Arlene Badoc por aceitar o convite da BTO para fazer a abertura do Setembro Verde. Ao mesmo tempo, desejo sucesso na condução do SNT, inclusive baseado no grande trabalho que a doutora Arlene fez à frente da Central Estadual do Paraná. Nós todos estamos otimistas com o Setembro Verde, com as campanhas que estão se desenvolvendo a partir de hoje em todos os estados, que certamente aumentarão as doações de órgãos e transplantes, beneficiando os mais de 45 mil pessoas que estão nas filas de transplantes de órgãos e tecidos no país. Principalmente agora que diminuiu a pandemia da Covid-19 na maioria dos estados, nós esperamos que realmente haja uma retomada maior das doações dos transplantes a partir, já começou em agosto, que ela continue em escala ascendente nos próximos meses. Muito obrigado, doutor Huygens, pela sua introdução. Antes da gente dar efetivamente aqui a palavra à doutora Arlene, eu vou pedir para que cada um aqui dos membros da diretoria e do conselho possam dar suas boas-vindas e falar um pouquinho para a gente do momento que a gente está vivendo. Vou começar com o conselho aqui, doutor Walter Garcia, por gentileza, se pudesse dar uma introdução para a gente do momento que a gente vive. Obrigado. Eu gostaria de parabenizar a Lene, estou muito contente com ela no Ministério, acho que é um acréscimo muito grande, o trabalho dela foi espetacular e tem todo o nosso apoio. Nós estamos passando por essa crise, tanto no número de transplantes, quanto no resultado dos pacientes transplantados, essa dificuldade que a gente está tendo com essa alta mortalidade desta doença nessa população. E vamos ter que enfrentar isso agora, nesses próximos anos. Nós perdemos 20% ou 30% dos transplantes que fazíamos e perdemos 3% de todos os nossos transplantados. Isso seria equivalente a ter, em vez de 600 mil mortes, 6 milhões de mortes no Brasil. Então, o fato deles agora ganharem a terceira dose já precocemente é um alívio, e talvez a gente vai ter que discutir brevemente, possivelmente no início do ano que vem, a quarta dose. Mas vamos discutir, eu acho que é importante, nós temos muitas expectativas com a Arlene, esperamos trabalhar junto e realmente a gente poder aprimorar o nosso sistema. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Walter. Dando seguimento aqui aos membros do conselho, nós estamos aqui hoje à noite também com a professora Ilka Goin, atualmente editora do nosso jornal, Jornal Brasileiro de Transplantes, que terá novidades em breve aí para nós, né, professora? Boa noite. Boa noite a todos, em especial a Arlene, que seja muito bem-vinda nessa nova missão. Tenho certeza que você poderá contar com toda a classe transplantadora do Brasil, para que você possa, dentro do sucesso que você já alcançou no Paraná, repetir esse sucesso agora em âmbito nacional, para que a nossa repercussão internacional não seja somente em número, mas também em qualidade. E eu acho que trabalhar essa qualidade e essa quantidade, ela se reflete no trabalho pela doação de órgãos, que eu acho que você faz muito bem. Então, parabéns pela sua presença aqui e esperamos contar sempre com o seu auxílio e podermos também, na mesma medida, auxiliar a sua gestão. Boa noite. Obrigado, doutora Ilka. E aqui agora nós temos nosso ex-presidente, hoje atualmente no Conselho, o doutor Lúcio Pacheco, conosco aqui essa noite. Doutor Lúcio, seja bem-vindo.
Boa noite a todos, aos membros da diretoria, do conselho. Queria parabenizar também a professora, a doutora Arlene, dizer que a BTO está super contente com sua nomeação para o SNT e bastante esperançosa com tudo que ela possa fazer durante essa gestão em prol do transplante no Brasil. Todo mundo conhece o trabalho que a doutora Arlene fez no Paraná e, assim, a gente espera que ela consiga ampliar esses feitos a nível nacional, coordenando o SNT. Eu queria, assim, dizer que esse é um Setembro Verde especial para mim. Eu tive, durante pouco mais de 2 décadas, trabalhando como transplantador e tentando incentivar o transplante no Brasil. E esse ano eu fui submetido a um transplante e, mais do que nunca, eu quero que esse Setembro Verde a gente consiga homenagear todas as famílias de doadores, todos os doadores e todos os doadores vivos que já doaram um órgão e permitiram que outras pessoas continuassem a vida com uma qualidade menor e por um tempo maior. Então, a gente não pode esquecer que o que a gente está comemorando hoje, além da vinda da Arlene para o SNT, é o Setembro Verde, que homenageia todos os doadores de órgãos no Brasil. Boa noite a todos. Parabéns, Lúcio. É com muita alegria que nós aqui da BTO temos você no nosso conselho. Hoje, fazendo parte do outro lado também da história, né? Você fez muita história do lado da assistência e agora fazendo também parte da história como beneficiado dessa atividade que você ajudou a construir no país. Parabéns, é com muita alegria que a gente tem você aqui essa noite. Dando seguimento agora, o nosso presidente do conselho, professor Roberto Manfro, por gentileza, seja bem-vindo aqui conosco. Obrigado, Gustavo. Boa noite a todos os colegas da diretoria, do conselho e, sobretudo, boa noite muito especial para a doutora Arlene, a quem eu já falei o outro dia. Ela era a pessoa certa para um momento difícil, né? E eu tenho certeza que a gestão dela, com a capacidade já reiterada pelos colegas, vai ser instrumental para que nós saiamos dessa situação tão delicada. Boa noite também muito especial a todos os membros da audiência, né, que, no fim das contas, é para todos nós que esse webinar se destina. Muito obrigado. Obrigado, doutor Manfro. E agora vamos dar seguimento com os nossos colegas aí de diretoria. Seguramente esse grupo da diretoria, o ano mais desafiador desde o início da pandemia, um trabalho muito duro que essa diretoria tem tido. Em primeiro lugar, gostaria aqui de convidar a doutora Luciana Haddad, atualmente junto conosco dentro da diretoria. Boa noite, doutora Luciana, seja bem-vinda aí à nossa live. Boa noite a todos, com um grande prazer que faço parte dessa diretoria e membros do conselho, tenho aprendido muito e queria parabenizar a professora Arlene. Acho que estávamos ansiosos aí por esse momento, depois de um período tão difícil que o país viveu e os transplantes também com a pandemia. Eu acho que esse Setembro Verde tem uma espécie de ar de retomada e a gente pretende fazer uma campanha muito grande e muito bem sucedida para auxiliar aí na retomada mesmo dos transplantes e das doações, para que a gente tire um pouquinho o atraso e o prejuízo que a pandemia nos trouxe em termos de transplantes no país. E é uma satisfação notar que nós já temos mais de 170 participantes aqui na nossa webinar, então isso já é um bom sinal de que estamos começando a campanha aí com o pé direito. Vai ser um mês muito significativo e vamos contar com a participação de todos nos eventos que vão seguir aí durante o mês. Sejam todos bem-vindos. Boa noite. Obrigado, Luciana. Agora eu convido o Dr. Hélio Tedesco, membro também da diretoria, a dar aqui as boas-vindas a todos. Boa noite, Dr. Hélio, seja bem-vindo. Boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Não poderia começar como desejando um grande sucesso para a Arlene Badoc nessa nova
nesse novo grande desafio, em nome da sociedade, em nome dos sócios da BTO, e dizer sinceramente que nós aqui, membros da diretoria, do conselho e todos os membros da sociedade, estamos dispostos a ajudá-la a atingir os objetivos para os quais ela foi indicada e, com certeza, aumentar o número de doadores, de transplantes e beneficiar a vida dos nossos pacientes. Muita sorte para você, que você tenha bastante sucesso no seu novo cargo. Obrigado, doutor Hélio. E agora, doutor Fernando Atic, por gentileza, seja bem-vindo à nossa live. Boa noite a todos, boa noite, Gustavo, boa noite a todos os membros da diretoria e do conselho da BTO. Gostaria também de parabenizar a doutora Arlene pela função de coordenadora geral do SNT. Desejamos todo sucesso pela frente. Estamos aqui, a BTO, interligada com a SNT para poder vencer todos os desafios que nós temos pela frente, que não são poucos. E o Setembro Verde é celebrar a vida que a doação proporciona. E o objetivo principal de todos nós aqui, transplantadores, é proporcionar a quantidade de vidas e qualidade de vida que o transplante proporciona. E essa campanha ela é fundamental para isso. E esse ano eu acho que é extremamente único, e porque nós vivenciamos realmente a pandemia, e nós estamos aqui para discutir nessa webinar os desafios e as potenciais soluções que nós temos para enfrentar esses desafios que nos vêm pela frente. Boa noite a todos. Obrigado, Fernando. Então, agora já são 20 horas e 14 minutos. Arlene, eu acho que o Dr. Wiggins não poderia ter sido mais feliz quando te convidou para dar início às atividades do Setembro Verde. Estamos com 180 já participantes aqui nessa webinar. Isso é um fator positivo, como a Luciana citou aqui anteriormente, mas também aumenta muito a nossa responsabilidade. A quantidade de boas-vindas aqui que você recebeu aqui nos comentários de mensagens dão a dimensão da responsabilidade do cargo que você acaba de assumir. Mas, seguramente, como o Dr. Hélio citou aqui, não vai faltar apoio, não só da BTO, diretoria e conselho, como todos os membros da BTO, mas de todos os participantes da atividade de transplante no Brasil como um todo. Então, é dessa forma que eu passo a palavra à senhora agora, para que você possa dar início aí à sua apresentação. Por gentileza. Bom, primeiramente, boa noite a todos que estão na webinar nos acompanhando. Obrigada por essas palavras tão gentis de boas-vindas, e espero, com certeza, vou dar o que eu tenho de melhor para corresponder às expectativas, para nós conseguirmos, de fato, fazer uma virada, darmos aí uns 180 graus em todos a atividade de doação, principalmente em doação, né, que tudo começa pela doação, no processo de doação e transplantes a nível do Brasil. Obrigado ao Ministério da Saúde por acreditar em mim, de fazer esse desafio, que foi um desafio proposto pelo Ministério, para nós virmos para o Ministério para fazer a grande virada, como foi feito no Paraná. Só que o Paraná foi ao longo de 10 anos. Nós vamos tentar fazer a virada aqui no Brasil 10 em um ano. Então, vai ser arregaçar as mangas, muito trabalho, muito trabalho. O SNT tem uma equipe maravilhosa, o Sistema Nacional de Transplantes, somados às centrais estaduais, OPS e DOT, é um sistema maravilhoso no processo de doação. E vamos junto, todo mundo de mão dada, trabalhar o nosso processo, né? Porque todo o processo vai melhorar quando todos entenderem que todos são importantes na cadeia da doação e do transplante. Então, eu vou começar a apresentação. Todo mundo ouvindo? Sim. Sim.
Então, perspectivas das doações e transplantes no Brasil. Cenário da Covid, eu acho esse título, o desafio já começa pelo próprio título do projeto, né? Da apresentação. Estou tendo uma dificuldade aqui para fazer andar a minha apresentação. Isso. Bom, primeiramente, não apresento nenhum conflito de interesses que pode estar relacionado à nossa apresentação, né? Então, tá, então, todos nós sabemos, o SUS é o nosso orgulho nacional, né? O Brasil é referência mundial em transplante de órgãos, é de conhecimento de todas as pessoas, todo o pessoal que trabalha na doação e no transplante, e a população em geral. Mesmo com a pandemia, os transplantes continuaram existindo. Nesse ano de 2020, tivemos 3.329 doadores, tá? E mais de 17 mil transplantes realizados. Então, o nosso desafio é o seguinte: o maior sistema público de transplantes do mundo é o Brasil. Mas nós não vamos se contentar em ser o maior sistema público de transplantes do mundo. Nós vamos só se contentar em ser o maior e o melhor sistema público de transplantes do mundo. É para isso que eu aceitei o desafio, e é por isso que nós estamos aqui hoje no Ministério. Faz o quê? 11 dias que eu assumi. Tá, então aqui eu estou apresentando o que o Ministério gasta ano a ano de investimento no SUS em doação e transplantes, tá? Desde 2008 a 2020. Então, vocês vejam ali que em 2008 nós começamos com 458 milhões, e nos últimos 3 anos, tirando a parte de 2020, que foi muito atípico, estamos investindo mais de 1 bilhão em transplantes por ano na parte ambulatorial e hospitalar. Então, veja, isso aí não está incluindo também o valor médio, os imunossupressores, que são valores à parte. Então, nós gastamos, em média, de imunossupressores em torno de 250 milhões por ano, empenhado por ano. Então, se você somar o que se gasta ambulatorialmente, hospitalar e mais os imunossupressores, nós temos um gasto aí de 1 bilhão e 400 milhões anos investido para fazermos todo o processo de doação e transplantes acontecer no Brasil. Então, vamos começar, nós temos 2 desafios: trabalhar a rede de doação e trabalharmos a rede do transplantes. Vamos, primeiramente, fazer um panorama a nível de Brasil, como é a nossa rede de doação. Então, nós temos 27 centrais estaduais, nós temos 78 OPOS habilitadas, nós temos 516 CEIDOTs atuantes, nós temos 1.943 hospitais que, em algum momento, já fizeram notificações, e nós temos 199 hospitais transplantadores de órgãos. Então, o que eu sempre digo, e vai ser sempre uma das minhas discussões, os hospitais transplantadores de órgãos, eles vão ter que ser padrão em doação, entendeu? Porque é muito difícil para você trabalhar o processo de doação junto à nossa comunidade que trabalha o processo de doação, se os hospitais que são transplantadores não forem modelos em doação. Daí vocês vão me dizer, mas tem muitos hospitais que não têm perfil para doação, e sim para transplantes. Ok, para isso, o Sistema Nacional já tem propostas para esses hospitais que nós vamos trabalhar.
tipo ele apadrinhando hospitais notificantes para trabalhar em conjunto o processo da doação. Tá, então, quais os 3 pilares que nós vamos investir maciçamente agora? São inúmeros pilares que nós vamos ter que fazer crescer. Mas, primeiramente, nós temos que trabalhar com 3 gargalos, que é o que, se nós conseguirmos fazer uma reversão disso, já teremos uma diferença significativa no aumento das doações. Primeiramente, a identificação dos pacientes em morte encefálica a nível do Brasil. Eu vou mostrar para vocês uma estatística onde fica demonstrado como ainda existe muito escape na identificação. Depois, a diminuição nas PCRs, né, nas paradas cardiorrespiratórias, como que nós vamos trabalhar, e também diminuição com relação às recusas familiares. Tá, então, quando eu falo o seguinte, identificação dos pacientes em morte encefálica, nós temos uma população do Brasil, vamos fazer em números arredondados, 210 milhões. Eu vou usar a estatística do Paraná, porque é de lá que eu venho e é por isso que eu fui convidada em virtude dos resultados que nós tivemos no Paraná. No Paraná, nós temos 100 mortes encefálicas por milhão de habitantes. E vou dizer mais. E ainda no Paraná, nós temos regiões frágeis de identificação, porque nós temos municípios ainda de uma população boa, de 15 milhões de habitantes, em que nós não estamos chegando ainda no diagnóstico da morte encefálica. Então, no Paraná, nós trabalhamos com 100 morte encefálica por milhão de população. E esse valor eu vou expandir a nível de Brasil. Tá? Então, se nós temos uma população de 210 milhões e nós vamos ter 100 mortes encefálicas por 1 milhão, nós teríamos que ter 21 mil notificações de morte encefálica. Nós temos que ter, o nosso número é atingir, no mínimo, identificar 21 mil pessoas no ano em morte encefálica. Hoje, estatisticamente, nós identificamos 11 mil pessoas. Então, nós temos aqui 9 mil pessoas por baixo que não estão sendo identificadas a nível de Brasil. Né? Então, esse um dos grandes gargalos. Não existe transplante se não tem doação. E não existe doação se você não identifica o paciente em morte encefálica, é óbvio. Então, a base de todo o processo é identificar pacientes em morte encefálica. É criar a cultura a nível do Brasil de identificar e fazer o diagnóstico da morte encefálica. Esse é um dos pilares básicos para a gente melhorar as notificações e daí também melhorarmos os doadores efetivos, tá? Então, aí vocês têm um gráfico em que ele mostra para vocês a perspectiva de morte encefálica, as notificações de morte encefálica identificada e, em vermelho, a diferença que nós vamos ter que correr atrás aí por estado. Tá? Por que esses pacientes não estão sendo identificados? Aí tem N fragilidades, que nós já fizemos uma reunião com todas as centrais estaduais, estamos junto com elas, levantando todas uma demanda de dados para gerar informação, e nós vamos trabalhar individualmente com cada central estadual, porque cada estado ele tem um perfil, ele tem suas características, então não podemos generalizar as atitudes para um estado sendo igual para outro. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos trabalhar individualmente com cada estado, dentro da realidade do estado, fazendo um planejamento
de curto, médio e longo prazo para nós identificarmos essas fragilidades, acompanhando e implantando medidas para solucionar. Então, faremos mensalmente, nós estamos montando um grupo no SNT que vai fazer esse acompanhamento semanal com cada estado. No Paraná, eu fazia um acompanhamento diário com todas as minhas OPs e meus hospitais. A nível de Brasil, nós vamos acompanhar semanalmente o resultado de cada central estadual. É o nosso planejamento, mas estamos caminhando para isso. Aqui vocês percebem que, a nível de Brasil, os 2 estados que atingiram os 100 pacientes em morte encefálica por 1 milhão de habitantes foi o Paraná e o Distrito Federal, isso em 2019, tá? Então, veja, Distrito Federal teve um excedente de 16 pacientes em morte encefálica, o Paraná teve 23. E olha, digo isso porque o Paraná, eu tenho regiões com muitas fragilidades no Paraná, ainda que atingimos 100 doadores por mil, 100 mortes encefálicas por mil. Tá? Então, isso é com relação às notificações de morte encefálica. Outro pilar grande que se percebe é com relação à recusa familiar. É muito alto ainda o índice de recusa familiar. Aí está um percentual a nível de Brasil, veja, 2018, 41%, 2019, 39%, 2020, 37%. Aí eu faço um comparativo ano a ano com os 3 estados que houveram a menor recusa. O Paraná teve em 2018, 26. Vou sempre usar o Paraná, porque o Paraná sempre vai ser minha referência. Paraná e Santa Catarina, né? Que são sempre, nós sempre, eu com a gente sempre trabalhou muito próximo e sempre comparando os nossos resultados. Então, veja, 2018, o Paraná tinha 26,9% de recusa, evoluindo para 2019 com 25,5%, em 2020 fechamos com 23,5%. Então, esse índice é alcançável. Aliás, pode ser diminuído, com certeza pode ser diminuído, mas tudo isso vai depender dos profissionais que fazem esse processo. Tem que ser profissionalizado, tem que ser profissionais muito treinados, preparados. Nós não podemos, nesse nosso processo, trabalhar com amadores. Eu sempre digo, o profissional que trabalha no processo de doação e transplante não pode ser amador. Ele tem que procurar ser o melhor na sua área. Então, as equipes as CIDOTs vão ter que sempre estão sendo treinadas, aumentar esse treinamento, trabalhar muito acolhimento, a entrevista, e principalmente trabalhar muito a busca ativa, né? A busca ativa, que é onde nós vamos identificar as fragilidades dos escapes, e também o acolhimento e entrevista, que tem que ser profissionais com muita experiência. Então, aí nós vamos investir maciçamente também em treinamentos e muito em oficinas de simulações de situações de entrevistas. Tá? São os projetos que nós já estamos escrevendo para pôr em andamento, junto às centrais. Outro item na doação, vocês vão ver que é a parada cardiorrespiratória. Então, vocês vão ver aí que a parada cardiorrespiratória é muito alta a nível de Brasil. Eu digo que no Paraná, o nosso índice de parada cardiorrespiratória é de 5%. Por quê? Porque nós temos médicas intensivistas na central, no número de 3, que elas trabalham precocemente a manutenção. Elas não esperam fechar um protocolo para daí se preocupar com a manutenção. Elas identificam já, na abertura do protocolo, todas as fragilidades daquele paciente e trabalham junto aos colegas que estão na unidade de crítico a implantação do checklist. Essa intervenção precoce na manutenção vai depender do trabalho que vai ser feito com os colegas que estão trabalhando nas áreas de crítico. Isso aí nós vamos se reunir com a MIB e tentar trabalhar junto com a MIB para a MIB implantar o checklist que
já foi realizado através de todo aquele projeto junto no Moinhos de Eventos, né? Para nós implantarmos a nível de Brasil esse checklist, para nós diminuirmos, melhorando a manutenção, com certeza nós vamos diminuir as paradas cardiorrespiratórias que acontecem no processo pela fragilidade do potencial doador, do próprio quadro dele, que é um quadro extremamente frágil. Tá? E tudo isso depende do quê? Tudo isso depende de um planejamento, né? Então, cada estado nós vamos ter que sentar, estado por estado, planejar a realidade de cada estado. Então, nós temos que conhecer o processo de cada estado como um todo, identificar a realidade do estado e seus recursos e meios disponíveis, criar um roteiro de trabalho, estabelecer prazo determinar objetivos, estabelecermos prazos para execução, tá? O que isso a gente vai fazer é que vai ser através do acompanhamento, tá? Então, vocês, essa apresentação aí, eu demonstro aí os protocolos abertos e os que se tornaram doadores efetivos. Então, nesse universo aí, se nós tivéssemos uma mais aceita, né? Diminuindo a recusa familiar, melhorando o PCR, nós já teríamos, com certeza, uma mudança importante nesses dados. Tá, então, os grandes desafios no processo de doação. Nós vamos ter que ter OPO, de fato, proativa, cada um com suas metas, acompanhando as suas metas que foram, e se foi alcançada ou não foi alcançada. Qual que é a meta das OPOs? Identificar 100% dos pacientes em provável morte encefálica na sua área de abrangência. Como que eles vão conseguir isso? Eles vão conseguir isso implantando o que nós chamamos de rotinas de busca ativa. Essa busca ativa é feita presencialmente pela CEIDOT nos seus hospitais, 2 vezes ao dia, e muitos dos hospitais no Paraná, eu digo isso no Paraná, a OPA acompanha presencialmente essas buscas ativas. Ela trabalha, a OPA no Paraná, ela é o braço junto à CEIDOT. Então, as OPA, o doador está no hospital. Então, aonde que tem que estar a OPA? A OPA, no caso, tem que estar dentro dos hospitais, e as centrais, se não tiver OPA, mas tem a sua equipe ali, que vai fazer essa interface. Então, como que nós vamos identificar os pacientes? Identificando através da busca ativa de rotina. Então, já estamos no SNT, vamos utilizar o material que nós usamos no Paraná, estamos adaptando para nível de Brasil, e vamos fazer um manual de CEIDOT, que é uma CEIDOT atuante. Então, nós estamos trazendo o que usamos no Paraná, estamos trazendo para o SNT, estamos revendo todos esses manuais, adaptando para uma realidade nacional, para nós, de fato, identificarmos os pacientes em provável morte encefálica, abrindo seus protocolos. Isso através da busca ativa. As CEIDOTs, elas têm que ser extremamente treinadas e atuantes. Por isso que nós temos um manual. Esse manual, o objetivo dele é avaliar o que é uma CEIDOT atuante. Porque tem critérios fixos para avaliarmos o que é uma CEIDOT atuante, né? Então, porque nós temos que ter o mesmo padrão de análise, independe aonde estiver a CEIDOT. Então, para isso que nós precisamos ter um manual com os critérios bem claros ali. Tá? O objetivo da busca ativa nossa é promover a identificação de 100% dos pacientes de morte encefálica e que, no mínimo, nós atinjamos 100 notificações por 1 milhão de habitantes por região. Trabalhar maciçamente a educação permanente, que é um dos grandes pilares que faz a diferença, ofertando treinamentos e capacitações específicas para profissionais em cada de suas áreas, cada um na sua área. E, principalmente, fazer com que as centrais
elas trabalham a identificação e a intervenção rápida sobre as situações que eles identificarem de fragilidades. Tá? Então, são essas propostas nossas de ações para os desafios para melhorarmos as doações a nível de Brasil. Tá? Esse é com relação às doações. Agora, com relação ao transplante. Bom, o transplante nós temos 2 grandes pilares que nós vamos trabalhar. O acesso do paciente aos centros transplantadores, a legitimação do processo de acesso dos pacientes aos centros transplantadores e a qualificação desses centros transplantadores. Acesso. Como que nós vamos... Bom, antes de falar sobre acesso, eu vou mostrar como é a rede assistencial por órgão transplantado. Então, a nível de coração, nós temos transplante em 18 estados. Nós temos transplante em 18 estados. Nós temos 63 centros habilitados. E nós temos 63 serviços. Nós temos 76 equipes habilitadas, tá? Com relação a pulmão, nós temos 5 estados que realizam, nós temos 8 centros habilitados, nós temos 11 serviços habilitados e nós temos 10 equipes habilitadas. Tá, com relação a fígado, nós temos 16 estados que realizam o procedimento, nós temos 87 centros habilitados, nós temos 87 serviços habilitados e 104 equipes habilitadas. Com relação a rim, o procedimento é realizado em 23 estados, 180 centros habilitados, 180 serviços habilitados e 209 equipes habilitadas. Com relação a pâncreas, nós temos 6 estados que realizam o procedimento, 16 centros habilitados, 16 serviços habilitados e 17 equipes habilitadas. Rim, pâncreas e rim. 8 estados habilitados, 23 centros habilitados, 23 serviços e 23 equipes. Aqui, com relação à córnea, 25 estados realizam, 453 centros habilitados, 453 serviços e 772 equipes. Aqui, com relação à medula óssea, 16 estados que realizam, nós temos 126 centros habilitados, 270 serviços habilitados e 185 equipes que realizam. Tá, então, o acesso, assim que nós... Estou usando, lógico, toda a minha expertise que eu fiz no Paraná. Hoje, no Paraná, todo o centro transplantador ele tem uma oferta de consulta para a Central de Regulação do Estado superior à demanda. Nós desenvolvemos protocolo por especialidade. O centro de especialidade, as próprias unidades básicas, em cima daqueles protocolos, eles identificam o paciente, preenche o protocolo, encaminha para a Central de Regulação do Estado, e a Central de Regulação do Estado faz o agendamento dessas consultas ao centro transplantadores, para a primeira consulta e avaliação do paciente, se o paciente vai para o centro transplantador para ser avaliado, para verificar se o paciente tem ou não tem indicação de transplante. Se houver, e daí no centro transplantador, é realizada a consulta e todos os exames que se fizerem necessários para identificar se esse paciente tem indicação do transplante ou não.
Se houver indicação, o paciente é inscrito em lista, e daí entra em todo o protocolo do centro transplantador, e se não tiver indicação, é feito um relatório e devolvido para a origem desse paciente. Tá? Isso com relação ao acesso. Com relação à qualidade. Então, com relação à qualidade, nós vamos implantar o Programa Nacional de Segurança do Paciente. Então, é um programa que a Anvisa disponibiliza, que consiste em uma importante estratégia para promovermos a cultura da segurança, enfatiza a gestão de risco, o aprimoramento de qualidade e aplicação das boas práticas em serviço de saúde, e possui protocolos de plano de segurança do paciente nos estabelecimentos de saúde. Acredito, eu ainda não fiz um levantamento, mas eu acredito que a maioria dos centros transplantadores já tem esse programa implantado. Precisamos fazer um levantamento por serviço para ver quem tem, quem não tem, e quem não tiver, nós vamos trabalhar na implantação desse programa. Tá? Então, aqui está o cenário do que se transplantou desde na última década. Então, na última década, nós tivemos, começamos com 6.422 transplantes, atingimos o pico em 2019 de 9.262 transplantes, tivemos uma queda aqui com a pandemia, mas veja, tivemos uma perda aí de 20% nos transplantes, de órgãos, né? Córnea, tivemos aí uma queda de 50%, porque córnea, a maioria ficou como córnea de urgência e emergência, né? E medula óssea, tivemos uma queda menor. Tá, então, os desafios nos transplantes, as ações que nós vamos trabalhar. Então, nós iniciamos agora, nós vamos começar a revisão de todo o nosso regimento, né? Então, demos início à revisão de todo o nosso regimento, nós vamos começar a revisão por módulos, e depois, então nós estamos dando início agora à revisão dos critérios para credenciamento. Então, no credenciamento, nós vamos fazer uma revisão da legislação de habilitação e renovação dos serviços, vamos discutir todo o acesso do pré e do pós-transplantes, e vamos fazer um monitoramento do controle, avaliação, auditoria e pós-transplantes, identificando as fragilidades e intervindo rapidamente para que nós tenhamos bons resultados e consigamos melhorar as nossas qualidades. Então, queria dizer para vocês que a Coordenação Geral do Sistema Nacional de Transplantes, ela coordena o maior sistema público de transplantes do mundo. Estamos dedicados à missão de promover a qualificação profissional, impulsionar a pesquisa e garantir a excelência no cuidado dos nossos pacientes junto com as centrais estaduais. Todos juntos seremos melhores. Mas nós não queremos ser o maior sistema público de transplante do mundo, nós queremos ser o maior e o menor. O maior e o melhor. Por isso que eu aceitei esse desafio, conto com a ajuda de todos vocês, para nós fazermos essa grande virada. Tá? Contem comigo, vamos junto trabalharmos todos, vai ser um trabalho muito intenso no próximo, a partir de agora, vamos focar em 24 horas por dia para levantar todas as fragilidades, propor medidas de solução, mas com certeza nós vamos conseguir melhorar essa nossa realidade. Obrigada a todos que estão presentes nesse evento, né? Nesse evento online. Obrigada pelo convite, aqui à disposição para as perguntas, e vamos somar, sempre. Somando, a gente consegue resultados. Se dividindo, só a população que vai ser prejudicada. Então, um abraço e liberando para quem está coordenando, para o Gustavo. Obrigado, doutora Arlene. Os desafios são muitos, mas a sua motivação aí na sua apresentação já mostra a força aí que você vai ter para conduzir o cargo durante esse período aí de desafios. Seguramente esse é o momento de maior desafio desde o início de toda a atividade transplantadora do Brasil, que foi a pandemia acometendo toda a atividade de transplante de forma muito intensa.
Então, eu convido aqui o nosso presidente, doutor Wiggins, para dar início à discussão dos nossos casos aqui, dizendo que nós temos já 230 pessoas na sala, então é um público bem expressivo para a gente iniciar o Setembro Verde. Boa noite a todos, mais uma vez, agradecer a presença de mais das 200 pessoas que estão aqui, agradecer a excelente apresentação da doutora Arlene. Eu acho que ela tocou aí em 3 pilares básicos do sistema de doação no país, que é a identificação do potencial doador, a manutenção do potencial, isso que é um grande problema hoje nos principais hospitais, pela superlotação, pelas dificuldades nas unidades de terapia intensiva, e também, claro, a recusa familiar. Eu gostei muito quando ela colocou que o Brasil, como nós sabemos, é um país de dimensão continental e heterogêneo, então as medidas precisam ser tomadas, ela falou isso muito bem, de acordo com a realidade de cada estado. Isso vem através do planejamento. E eu queria só que ela reforçasse que ela disse que vai fazer esse planejamento semanal. Será que é possível, doutora Arlene, fazer esse planejamento realmente semanal de cada estado, a viabilidade? Eu acho que isso é muito importante, porque para você não deixar o tempo passar, já tomar medidas precoces em relação a isso. E, por último, eu gostaria de agradecer, durante todo esse período de pandemia, que ainda continua, a atuação das centrais estaduais de transplantes, de um modo geral, foram fantásticas em continuar fazendo busca ativa, em propiciar que a doação continuasse no nosso país. Também a todas as equipes muito profissionais que se multiplicaram no país para manter os transplantes, aos hospitais privados e públicos também, né, que em parceria com a SNT, asseguraram a atividade transplantadora no nosso país. Então, a todo esse grupo, muito obrigado da BTO. Então, só esse comentário, doutora Arlene, mais uma vez, já foi aqui reiterado que a BTO quer continuar e vai continuar com a parceira do SNT, estamos sempre à disposição nas discussões, nos planejamentos e nas decisões. Bom, então eu vou abrir aqui agora para a nossa mesa fazer as perguntas. Convido aqui a todos os participantes aqui essa noite e dentre aqui também os participantes, eles podem levantar a mão, fazer perguntas, escrever aqui no chat ao lado. Gostaria de chamar a atenção para a presença de várias pessoas que estão aqui essa noite, parabenizando, a Carmen Bonfim, a SBTMO desejando sucesso para você, muita gente aqui de Maringá, do Paraná, dando as boas-vindas para você, a doutora Maria Cristina trazendo aqui uma discussão importante, parabéns Arlene, no intuito de evitar que hospitais desistam de fazer transplante ou somente façam de baixa complexidade, como você vê a possibilidade de classificação e pagamento em 2 níveis, tem transplantes de baixa e de alta complexidade, pelo custo. Boa sorte, Maria Cristina. Bom, nós estamos trabalhando agora na revisão do incremento, né? Que é uma portaria que vai sair, então ele já faz um diferencial. E nós estamos planejando como que nós vamos trabalhar, principalmente com relação a rinos hipersensibilizados, como que nós vamos desenvolver isso no futuro. É muito recente, tem 11 dias de casa só, né? Então, os planejamentos vão acontecer, mas não dá um time aí, pessoal, dá um tempo. Mas eu cheguei, estamos revendo a portaria do incremento, já está finalizada, estamos esperando agora para ver o impacto financeiro, o tutu, como que vai ser disponibilizado isso. Mas já está nos finalmente e vamos pensando como que nós vamos trabalhar cada situação que vai acontecendo, achando planejamento. Nossa preocupação com uma das preocupações que eu sempre tive lá no Paraná e todo mundo tem, é o paciente sensibilizado de rim, que esse paciente, infelizmente, ele tem uma situação muito delicada, dificilmente consegue, né, ter a oferta do seu órgão, então nós estamos pensando como que vamos avançar nisso, é uma discussão que já está acontecendo aqui a nível da SNT. Obrigado, Arene. Convido agora o decano, Walter Duro Garcia, a fazer os comentários.
Obrigado, Gustavo. Parabéns, Arlene, excepcional tua apresentação, gostei muito, mas eu estou achando que já está 11 dias e não resolveste os problemas ainda, estamos atrasando o processo. Eu tenho 3 comentários breves sobre a doação. Tu colocaste os 3 pilares. Talvez, em alguns estados, a determinação da morte encefálica seja um problema também, que tenha que ser atacado. O outro ponto, a gente começar a trabalhar no Brasil, além do potencial doador e doador efetivo, com o elegível, que é o doador, o potencial doador, que tu fechou o diagnóstico e que não tem uma contraindicação prévia. Porque senão não adianta eu ter 100 por milhão e com 95, 100 anos ou com câncer disseminado. Então, talvez, como usam os americanos, usar o elegível também, não só ele. O potencial, o elegível e o efetivo. Talvez isso fosse um acréscimo para o sistema, a gente treinar as centrais e trabalhar com isto. E o terceiro ponto, a contraindicação, a parada cardíaca, ela acontece em 100%. Todos eles fazem parada cardíaca. O problema é a definição de parada cardíaca. Então, isso tu vai ter que estabelecer muito bem com as centrais. E como eu trabalho com registro, eu fico louco, porque assim, a família não autorizou, mas parou o coração, é parada cardíaca. Tem uma contraindicação, é parada cardíaca. Então, tem que talvez estandartizar a parada cardíaca para daí a trabalhar com metas para diminuí-la. E com relação ao transplante, o acesso é fundamental, a qualidade é fundamental, e o PNUD está fazendo isso com a Anvisa de uma forma muito boa. Eu colocaria o item de aproveitamento dos órgãos. Nós temos que, se tu retiraste 2.000 rins, tu tens que fazer 80% desses transplantes. Tiraste 1.000 fígado, tu tens que fazer 75%, 80%, 40% dos corações, 15% dos pulmões, e a gente está bem abaixo disso. Talvez uma das metas que tu podes aumentar os transplantes, claro, com qualidade e com resultado, aproveitando melhor. Essas são as minhas sugestões para ti, mas eu quero te parabenizar e estamos à disposição. Não, com certeza, Walter, a gente vai ter que conversar muito de como que nós podemos otimizar melhor essas situações, né? Porque nós estamos vivendo já num país de órgãos não ideais, né? A nossa vivência hoje já não é órgãos ideais, principalmente a minha realidade no Paraná. Meu doador lá é expandido. Em 10 anos que eu fiquei na central, mudou o perfil. Hoje a média do meu doador lá é 50 anos. Quando eu assumi era 35. Hoje a maior causa de morte no Paraná é AVC isquêmico. Então, você imagine a qualidade do órgão. Também que vai vir como consequência do doador. Por isso que vai ter muito expandido, com menos aproveitamento. É uma realidade isso. Agora, com relação a nós, o Brasil ainda não tem a cultura do diagnóstico da morte encefálica, né? Então, nós precisamos criar a cultura nos profissionais que trabalham na área de crítico. Então, nesse momento, a minha preocupação quando eu falo em 100 é óbvio, que desses aí, quantos vão se transformar em doador efetivos, é um universo bem menor. Por quê? Porque nós estamos no momento ainda de construir a cultura da identificação do paciente em morte encefálica, entendeu? Porque hoje tem muito menos morte encefálica do que tinha há 10 anos atrás. E se você for ver, hoje no Paraná, eu tenho 1.100 protocolos ano, e quando eu assumi, tinha 200, 300, e com certeza a população não variou muito nesses últimos 10 anos, não cresceu muito, e aumentamos a identificação. Então, imagina o que se tinha de pacientes em morte encefálica 10 anos atrás, que não se identificava, e a perda da qualidade dos doadores, porque a idade era de 30, 25 anos a 10 anos atrás. Então, nós estamos numa realidade em que nós vamos ter que conviver com o órgão expandido. Qual que é o órgão expandido que vai ser usado? Então, vai ter que ser muita coisa questionada, entendeu? Então, nós vamos ter que... A minha preocupação é trabalhar com 100, porque eu quero desenvolver a cultura dos profissionais da área de crítico de identificar. Porque tenho certeza que tem muito paciente hoje ligado num tubo aí,
que já está em morte cefálica há 3, 4 dias e estão fazendo hemodiálise, sepsis, antibiótico terapia, ocupando um leito e que já morreu há 4, 5 dias. Entendeu? Então, nesse momento, o desafio é o diagnóstico da morte encefálica. Mas, lógico, vamos ter que evoluir, vamos ter que mudar, o regulamento vai entrar em discussão. O que é o ideal, o que não é ideal, diminuir, porque o regulamento hoje ele é muito amplo, ele dá muita abertura. Diminuirmos, não diminuirmos, como diminuir, tudo isso tem que ser discutido, né? Daí vou contar com todos os profissionais para a gente discutir esse regulamento, e esse regulamento nosso é de 2009. Tem coisas ali que já não comporta mais a situação. Mas enquanto tivermos esse regulamento, a gente segue o que está previsto na lei, né? Cumpra a lei. Muito obrigado, Lênin. Obrigado. A gente tem aí a professora Ilka também querendo fazer os comentários, por favor. Arlene, eu gostei muito das respostas. A gente tem que partir mesmo da identificação para depois chegar na ponta de evitar esse descarte, né, que o Walter falou muito bem. Eu tenho que ter um aproveitamento em cima de todo o trabalho que foi feito lá na base, na CIDOT, na busca, na extração. E pensando nisso também, uma das coisas que no transplante de fígado hoje a gente sofre é porque a nossa malha aérea, de acordo com a ANAC, foi feita baseada lá em 2006, e a nossa malha aérea mudou totalmente. Então, eu acabo saindo de São Paulo, em vez de pegar o fígado no Paraná, eu tenho que ir lá para o Acre, eu tenho que ir lá para o Ceará buscar. O pessoal do Ceará, em vez de pegar daqui, acaba indo para o Rio Grande do Sul. Assim, tem uma malha que foi feita numa época em que os hubs da aviação civil eram totalmente diferentes. Então, uma solicitação que eu tenho certeza que é de toda a equipe transplantadora de fígado no Brasil, é uma revisão junto com a ANAC, é um trabalho do SG-CNT, essa revisão junto com a ANAC para melhorar e diminuir o tempo de isquemia fria que acaba resultando disso. Então, obrigada. Okay. Vamos lá. Então, a gente tem aqui também, a doutora Uda está levantando a mão aqui. Doutora Uda, eu estou pedindo aqui para liberar a sua voz, porque eu estou sem essa autorização aqui ainda. Mas a gente tem também aqui, gostaria de lembrar, a Cristina Onglen, também da BH, está aqui desejando sucesso a você, doutora Arlene. Opa, o Lúcio, desculpa, eu não tinha visto aí. Vamos lá. Arlene, assim, você tem a gente tem inúmeros desafios, eu falo você, mas eu me incluo dentro dessas pessoas que têm o desafio de tentar melhorar o transplante no Brasil. Mas você agora está numa situação bem privilegiada para isso, para tentar melhorar. São desafios de identificar doador, de melhorar o financiamento do transplante, que talvez seja uma coisa bem importante também. Mas, assim, um doador que já existe. Eu vivi isso. Eu fiquei aguardando o transplante numa época que o Paraná e Santa Catarina estavam com maior pico de Covid e não tinha vaga para internar o paciente para fazer o transplante. Então, me ofertaram muitos fígados, não para a minha equipe, para mim. Eu recebi a notificação, doador de fígado para assado para Lúcio Pacheco. Então, eu vivi isso na pele. E inúmeras vezes eu não consegui, não foi uma, nem duas, nem três, nem quatro. Foram talvez umas 15 vezes. Eu vivi de não conseguir ajustar a captação para ser de uma forma hábil para poder utilizar um enxerto. Isso foi uma coisa muito difícil. Eu prometi que eu ia tentar brigar por isso, tentar criar um aplicativo para as equipes se falarem, e eu vi o quanto se não utiliza de enxerto, talvez pela falta de comunicação. A partir do momento que você tem o órgão disponível, que você combina a captação, até a hora dele ser utilizado. Então, isso me angustiou muito. Já me angustiava como médico e me angustiou muito como paciente na fila de espera, não está podendo usar um órgão, não está podendo transplantar, porque
faltou um pouquinho de comunicação. E hoje em dia, num mundo onde a comunicação é surpreendentemente boa, você consegue conversar online, com um grupo de chefes de transplante, você consegue passar uma mensagem em segundos. Dezenas de centros transplantadores têm a mesma informação. Então, se a gente conseguisse melhorar isso, a gente também ia aumentar muito o transplante no Brasil, eu acho. Acho que se a gente conseguisse melhorar a comunicação e a distribuição, isso que a Ilka falou da malha aérea, etc., mas o tempo que a gente se perde... Primeiro, quando ofertava um fígado para a gente, ele já tinha sido captado. Você não sabe... A equipe lá já sabia que não ia usar, mas captava assim mesmo, e aí o tempo para você utilizar era muito estreito. Aí que ia consultar o SNT para consultar o transporte, e quando via, você já tinha mais de 15 horas de isquemia. Então, isso pode ser melhorado. E olha que eu estou falando de ofertando para mim Paraná e Santa Catarina. E em 2 horas de voo você tá com um enxerto na mão. Então, talvez a gente pensar um pouquinho na distribuição dos enxertos, talvez a gente ganhasse um volume maior de transplantes no Brasil. É uma área que ninguém nunca se preocupou e que talvez fosse mais fácil também de ajudar. O único que se preocupa é o Walter, que aceita rim de todo mundo, mas rim é mais fácil aceitar do que o fígado. Agora, hoje nos ofertaram rins de criança de 8 quilos de Feira de Santana, para chegar meia-noite. Agora me ligaram que vai chegar às 8 da manhã. Vou aceitar, mas já está estourando tudo. Esse é um problema. Mas esse doente, se você aceitar, ele não morre, Valtão. O fígado, se a gente botar o fígado que não funciona... Não, é diferente. Não, morre, é diferente. É diferente. Não, o fígado ainda tem o problema de muitas equipes só aceitarem se elas retiram. Isso tem que mudar. E só complementando, Lúcio, o que você falou aí, eu acho que é importantíssimo, porque o que acontece, Arlene, eu acho que concordo plenamente com o Lúcio, é que muitas vezes, quando chega a oferta, a captação já está marcada, ou já está em curso, e não teria um voo naquele horário, mas se a captação tivesse começado, combinada para começar 3 horas depois, tinha um voo em seguida. Então, realmente, isso precisa ser otimizado, isso vai aumentar a oferta de doadores, diminuir o desperdício e, claro, mais transplantes no país. Eu concordo plenamente, principalmente com o rim, com o tempo de isquemia, né? Porque o tempo de isquemia aí, eu acredito que 8 horas é o máximo que no Paraná nós transplantamos com o máximo de 6 horas. A média nossa de transplantes lá é 6 horas. E 8 horas eu acho que é o limite máximo para você ter um bom resultado. Mas com certeza tem que casar, principalmente fígado, tem que casar com a hora do voo. A hora do voo. Você tem que planejar a captação em cima do horário do voo para que esse órgão chegue para o receptor com tempo de isquemia mínimo. O rim já é diferente, porque o rim você tem mais tempo, mas mesmo assim você tem que trabalhar a tua logística para que o tempo de isquemia é um dos fatores preponderantes no resultado, né? O rim lá no Paraná, só uso o Paraná porque é minha experiência, fígado é em 6 horas. Rim, quando fica no Paraná, a média é de 13 horas de isquemia. Arlene, um outro aspecto que eu acho fundamental, e assim, qual é o teu maior sonho, Walter? Meu maior sonho é que o Norte alcance o Brasil. Nós temos que trabalhar com a região... Mas aí você tem que levar o presidente para montar serviço no Norte. Não é colocar. Tem que ir lá e treinar eles. Se eu for lá e fizer um serviço, daqui 2 anos eu volto e terminar o serviço. Tem que treinar eles lá, ficar à disposição nossa, é 10% da população do Brasil que está desassistida. Nós temos que pensar na região norte. Tá bom. E qual que foi a tua experiência no norte do Brasil quando aquelas equipes que você fez tutoria lá? Eu trabalhei em Porto Velho, em 4 anos nós fizemos 100 transplantes. Certo, e agora? Eu tinha feito um projeto para o Ministério de 5 anos, mas daí o Ministério só aceitava 2 anos. Aí eu vim embora, brigou o secretário de saúde com o cirurgião que está em Santa Catarina. Acabou. E em Santarém, eu estou em Santarém há 3 anos, está perfeito, uma cidadezinha a 1.000 quilômetros de
a 1.000 quilômetros de Belém e a 1.000 quilômetros de Manaus. No interior não tem imunologia. Fizemos já mais de 50 transplantes com excelentes resultados, um hospital que é muito bom e está funcionando, e a equipe muito mobilizada, um pessoal bom, trabalhador. Eu sinto orgulho de pertencer a Santarém. E acho que Macapá tem que acontecer, Boa Vista tem que acontecer, é fundamental, mas tem que treinar pessoas de lá que mas eu vão concordo embora e eles... contigo. Eu concordo, Walter, que você tem que treinar, que você tem que treinar a base lá e ficar o pessoal tem que ficar radicado lá. E que cada estado, pelo menos em rim, tem autonomia, tem independência, porque qual a necessidade de transplante de rim? 60 por milhão de habitantes, não é essa a média? Isso, é. A necessidade já está... A gente está bastante movimentado aí, com muitas perguntas. Eu vou dar a palavra para o Fernando aqui, depois eu vou passar a palavra para as perguntas. Prometo que eu falo mais. Não, você é muito bem-vindo, Walter, o tempo inteiro. Só para a gente dar um pouquinho de dinamismo aqui e as pessoas aqui estão com várias pessoas levantando a mão. Você está tomando espumante ou vinho branco, Walter? Vinho branco. Ah, sacanagem. Depois eu vou tomar um também. Queria parabenizar a apresentação sua, Lene, achei espetacular, mostra que você tem muito conhecimento sobre o sistema, tua metodologia de gestão aí é profissional. Tenho certeza que você vai ter muito sucesso. Eu sou transplantador de coração e a gente vive um problema muito sério no Brasil, porque o número de transplantes de coração que a gente faz é muito aquém da necessidade. E eu acho que tem alguns dados e alguns fatores que poderiam melhorar isso, relacionados até à própria organização do sistema. A gente acaba perdendo muito órgão por questões logísticas, por questões de alocação de doador, por questões de priorização de receptores, por uma falta de descentralização dos centros no território nacional. Está muito concentrado na região sudeste, aí a quantidade de doador que tem na região não é tão suficiente para aquela demanda. Então, eu concordo com o Lúcio, com o Walter, com várias opiniões que vieram aqui, nesse sentido, na necessidade de criação de novos centros em locais geograficamente estratégicos, para a gente conseguir potencializar o uso de doadores nessas regiões, diminuindo a mortalidade em fila, que é muito alta em poucos centros que se concentra no número de transplantes. Um outro ponto que eu gostei muito da sua gestão e das suas ideias é de ter qualidade no transplante. É algo que todo mundo busca no seu serviço, tenho certeza, ninguém faz nada sem critérios, sem responsabilidade, mas o sistema dá um olhar específico para isso, vai melhorar muito a qualidade de todos os serviços do Brasil. E aí eu queria perguntar para você, como você pretende trabalhar com isso? No sentido de regulação dos centros, de punição, de treinamento, como é que você pretende avançar nessa área? Veja, punição ninguém está pensando em punição, nós estamos pensando em amadurecimento e qualificação, né? Trabalharmos juntos, colocando esses projetos para funcionar, fazendo um grupo de acompanhamento desses resultados para que nós consigamos atingir os objetivos, que é melhorar a qualidade dos resultados. Punitivo não leva a nada, punitivo ele só desgasta a relação. Eu acho que o objetivo mesmo é trazer instrumentos para que o centro se adapte a uma realidade de qualidade, entendeu? Nessa linha eu trabalho. Esse trabalho é um trabalho que juntos todos para conseguirmos uns excelentes resultados.
Gustavo saiu? Gustavo está mudo. Se o Gustavo saiu, então vamos continuar. Vamos continuar. Quem que está no comando? Eu passei os comentários do Dr. Manfro. Eu gostaria, Sr. Arlete, só de avisar que a BTO já partiu na frente e já entregou um protocolo de projeto de alocação do enxerto renal para pacientes homozigotos e hipersensibilizados, que inclusive foi conduzido sob a presidência de uma comissão do Dr. Manfro. Então, já está lá na BTO. Eu gostaria que o Manfro agora fizesse os comentários. Arlene, muito obrigado aqui pela elucidadora e estimulante apresentação, né? Formatando aí um futuro melhor para todos nós, em especial para os pacientes. O meu único comentário, eu gostei de ouvir muito a importância que tu deste para os pacientes renais hipersensibilizados na lista de espera, onde o nosso índice de transplantação, assim como em outros lugares, é muito baixo e merece uma atenção especial. O Ruygens já mencionou, esse projeto foi entregue no SNT em abril e nós estamos à disposição para apresentar ele para ti e discutir os detalhes quando for da tua conveniência. Muito obrigado. Ok. Em seguida, a doutora Luciana Haddad tem algum comentário, alguma pergunta a fazer? Acredito que não, professor. Tem algumas perguntas, acho que aqui... A burocracia, essa grande chaga nacional, fez por merecer o castigo da tua objetividade. Parabéns. Adorei a tua ojeriza ao amador em funções que exigem profissionalismo. Sugiro 2 medidas para reduzir a negativa familiar. Primeiro, treinar pessoas para entrevista e, nesse sentido, usar a comunicação virtual para treinamento de equipes em todo o Brasil. Em segundo lugar, a sugestão seria de preparar hospitais com maior chance de gerarem doadores no cuidado das famílias dos potenciais doadores. Muitas famílias são ignoradas inicialmente e depois ingenuamente abordadas com a pergunta de se gostariam de ser generosas. A preparação da família gera naturalmente uma chance aumentada de sucesso. Ok, esses foram comentários do professor Camargo, né, do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela participação, pelas sugestões. Tem alguém mais levantando a mão? Professora, quer falar, Arlene, por favor? O que eu sempre digo, não, nesse processo não podemos ser primários. Nós temos que ter profissionais extremamente treinados e profissionalizados para fazer esse acerto. Então, essas situações ainda acontecem e não temos que fazer uma interrupção nisso. Ok. Desculpa, eu tive problemas técnicos aqui. Sim, claro. Ou é a Uda que está falando? Não, Uda. Doutora Arlene, adorei a apresentação e a gente está podendo acompanhar no Paraná, né, todo o trabalho aí que você fez. Eu tenho 2 questões que eu gostaria de perguntar e até uma que nós já recebemos aqui um comunicado em relação a propostas para os credenciamentos de equipe. Então, assim, pondo na questão do Walter, quando a gente olha para a região norte e o centro-oeste do país, ainda a gente vê que nós temos muitos centros ainda que não são óbvio, né? Nós estamos lá no cinzinho ainda, sem desenvolvimento de nenhum programa de transplante. E como que a senhora vê, qual que é o projeto, qual que é o incentivo que o SNT dará para iniciar os programas de transplantes nessas regiões, o credenciamento das equipes nessas regiões, a facilitação, o que a senhora pensa em relação a esse, já que a senhora quer fazer um Brasil, né, um só, né, não a gente fazer os núcleos, mas a gente ter o país como um todo. Essa é a minha questão. Oi, Uda, tudo bem? A Uda é a
é nossa transplantadora de fígado em Maringá, né, do Hospital Santa Rita, chegou há pouco tempo junto com o André, estão fazendo um trabalho excelente lá no Paraná. Veja, Uda, nós trabalhamos numa proporção de tripartite, então nós temos que conversar também com o Estado e com o município. Para você construir um serviço de qualidade, você, além de ter estrutura, você tem que ter profissionais humanos, né? Então, esse assunto ainda a gente não começou a discutir a nível de assim, tem muito pouco tempo, estou me inteirando disso, mas vamos ouvir propostas, vamos fazer um estudo de viabilidade também desse centro. Então, temos que ver qual a população do Estado, quanto que necessita de cada modalidade de transplantes. Você não vai construir, veja, num Estado que tem 1 milhão de habitantes, você não vai construir um centro transplantador de coração. Porque se você tem indicação de 7 transplantes para 1 milhão, como que você vai montar um centro desse para fazer 7 transplantes de coração no ano? Você vai ter que fazer, talvez no norte, no nordeste, algumas macro-regiões que atendam essa demanda. Então, tudo vai ter que ser estudado epidemiologicamente, em relação à população, o que é previsto, quando uma estrutura de transplante é uma estrutura muito cara. E você tem que ter estrutura, tem que ter paciente para atender essa demanda. Então, nós vamos pensar, talvez, em centros regionalizados a nível de norte e nordeste, né? Lógico, aqui no sul e sudeste, se você for fazer uma análise por população, nós temos muitos serviços acima da necessidade. No sul e sudeste, se nós calcular pela população, muitos serviços não precisariam existir, entendeu? Mas, lógico, a gente sabe que a deficiência está no norte e nordeste, mas como organizar tudo isso? Eu acho que vai ter que ser tudo discutido a nível de população, de epidemiologia, isso é um trabalho mais de sentar e fazer um planejamento estratégico, tendo numa realidade que possa comportar os centros e até equipes profissionais, né? Tá bom? Abraço, Uda. Abraço para o André, o pessoal aí de Santa Rita, tá bom? Obrigada, viu? Obrigada. Obrigado, Uda. O doutor Davi Machado, de São Paulo, está aqui. Parabéns, doutora Arlene. Obrigado por estar aberta em discussão com tão pouco tempo do SNT. Existe um projeto do Sistema Nacional, existe algum projeto do SNT para reavaliação da realocação de órgãos, como é o sistema, sugerindo o sistema americano como um deles, para o Brasil? O que você acha? Que a gente está com um sistema de alocação adequado ou tem algo para melhorar nesse sentido? Tudo tem para melhorar, né? Nós estamos revendo todos os processos têm como fazer melhoria. É muito cedo para mim definir como que vai ser isso, porque tem que fazer um estudo mais aprofundado. Qualquer coisa que eu afirme agora, eu estaria sendo inconsequente. Perfeito. Eu tive um problema técnico aqui, eu caí e voltei. Quando eu voltei, todas as perguntas minhas sumiram aqui da minha tela. O que eu tenho agora aqui é só as mais recentes. E eu acho que o Domício estava pedindo aqui a palavra, se ele quiser falar alguma coisa. A gente está nos minutos finais, né? Lembrando que já são 9h20. E a gente vai, em breve, finalizar aqui a nossa apresentação. Acho que está aberto o áudio, se você quiser falar, Domício. Então, o Tadeu também está aqui. Se ele quiser falar alguma coisa, está aberto para falar. Tadeu. Boa noite a todos. Parabéns à BTO pelo esse webinar. Parabéns, doutora Arlene. Excelente indicação. Alguém que pode realmente, pela apresentação que a senhora fez, nos ajudar muito aí no Brasil, né? Eu acho que essa aproximação SNT, a BTO, ela tem que existir sempre nos registros lá com o Dr. Walter, e acho que nas políticas de financiamento e na política operacional, vamos dizer assim, do transplante, né? E então, a minha pergunta, doutora Arlene, é assim, a gente está fazendo aqui um alinhamento de expectativas, né? Então, tem um monte de demandas que em 11 dias você já deve ter visto lá no SNT e todo mundo está colocando aqui com relação à doação e com relação ao transplante de órgãos.
Eu queria só, ainda nessa linha de alinhar a expectativa nossa, qual que é a perspectiva do Ministério da Saúde, quando a senhora assumiu? Obviamente, o que a senhora puder comentar, né? Mas o que o Ministério da Saúde pretende? Qual que foi as demandas que eles deram para a nova coordenadora do SNT, em termos gerais aí de operação, de financiamento, da política do transplante nacional? Mais uma vez, eu agradeço e boa noite a todos. Olha, Tadeu, o maior desafio foi também para nós trabalharmos o processo da doação, tá? Então, a gente trabalhando a doação, a gente vai trabalhando depois o transplante. Então, o regulamento, revisão de todo o regulamento, que a gente vai trabalhar junto com todos os profissionais, a revisão de todo o nosso regulamento, que é de 2009, né? A discussão de todos os projetos, fazer a equipe de trabalho, mas a grande virada inicial vai ser no processo de doação e as qualificações dos centros transplantadores, que foi os primeiros pilares que eu apresentei que eu fiz na minha apresentação. Os grandes pilares que nós vamos trabalhar nesse momento. A criar a cultura do diagnóstico da morte encefálica, por isso que a gente não está trabalhando a cultura do diagnóstico, né? Por isso que você vai sempre ter um parâmetro muito, muito grande entre o diagnóstico e o doador efetivo. Porque se nós não tiver a cultura, nós não vamos fazer o diagnóstico, né? Isso é uma realidade. Então, nós vamos ter esse espaço muito grande. Vai ter muitos pacientes em diagnóstico que não são doadores elegíveis, mas nós estamos trabalhando por outro lado, dando à família a certeza de um diagnóstico, a família podendo tomar o médico da UTI podendo tomar uma decisão de encerrar aquela situação e criar a cultura do diagnóstico. Aqueles pilares que eu falei, de trabalhar os pacientes que evoluem para PCR antes de entrar em manutenção, em finalizar o protocolo, mesmo na finalização do protocolo por déficit de manutenção, porque, lógico, como o Walter falou, todo mundo acaba no PCR, mas tem os PCRs evitáveis, né, Walter? Que é com que a gente vai trabalhar, é óbvio. Isso. Os PCRs evitáveis por deficiência de manutenção. Então, esses PCRs nós vamos trabalhar e também maciçamente qualificar as equipes que fazem o acolhimento e entrevista. Então, nisso aí a gente já faz uma grande. E o outro pilar que eu falei, trabalhar maciçamente o acesso aos centros transplantadores e a qualificação dos centros transplantadores em cima desse projeto da Anvisa do paciente seguro. Então, são esses primeiros grandes pilares. E, lógico, fazer toda a revisão do regulamento. Perfeito. Obrigado. Obrigado, Arlene. Assim, só para a gente dar seguimento, a gente tem 5 minutos finais para a gente finalizar aqui. Eu vou dar as palavras, as mãos que estão levantadas aqui. Quem quiser falar, Adriana está aí, queria fazer algum comentário, Adriana? Adriana Dias. A Lorenza, Eliana e Eliane. Essas mãos já estavam levantadas. Agora a Bartira levantou agora. Se ela quiser falar, está permitida a fala e a gente depois finaliza aqui a nossa apresentação. Boa noite. Arlene, muito obrigada, viu? Excelente apresentação. Gostaria de parabenizar você e também todo o conselho da BTO pela excelente e elegante discussão que eu assisti agora. Eu confesso que fiquei muito, muito feliz. Bom, não vou me alongar, eu escrevi uma pergunta aí, doutor Gustavo, que foi se você pretende acordar com todos os envolvidos as metas por atividade com indicadores, tanto de processo quanto de resultado, para monitorar essa evolução que foi traçada no planejamento estratégico. E, antes de mais nada, muito obrigada e parabéns, conte conosco. Bom, obrigada, Bartira. Conto com certeza com vocês, conto absolutamente com certeza. Nós vamos trabalhar a nível de cada estado com planejamento estadual, porque o Brasil é muito extenso e cada estado tem uma realidade, inclusive o próprio estado com as suas metas no estado, com metas de sobrevida dentro do próprio estado, primeiramente. Nós fazendo um comparativo à sobrevida nacional, mas nós vamos trabalhar dentro de cada estado a sua realidade, porque se não for assim,
nós não vamos conseguir avançar. Porque se não fica se comparando o norte com o sul, não tem nada a ver e frustra quem não consegue atingir os objetivos que ele vê em outro estado. Então, é dentro do seu estado e não adianta você ter 5 doadores por milhão e querer chegar a 40 em um ano. Você tem que ter 5 para ir para 7, 8, 9, tem que ir melhorando gradativamente. Então, por isso que o trabalho tem que ser focado em cada estado. Perfeito, muito bom. Então, para a gente encerrar aqui, eu vou convidar o nosso presidente, doutor Higgins, para encerrar a abertura do evento de Setembro Verde de 2021. Parabenizo a doutora Arlene, dou as boas-vindas a ela nesse cargo de grande importância, e essa motivação que a gente viu hoje aqui essa noite na sua apresentação traz para a gente uma chance aí de um futuro melhor próximo. Gostaria de agradecer aqui a presença de mais de 230 pessoas ao mesmo tempo, foram mais de 400 pessoas inscritas nesse webinar, mostrando que a gente vive um momento de muita atividade, foram várias perguntas, a gente não conseguiu fazer todas aqui, e muito obrigado, doutora Arlene e doutor Higgins, por gentileza, você poderia fazer o encerramento da nossa live? Eu acho que foi uma noite muito importante para a BTO e para todos nós. Foi um prazer muito grande recebê-los aqui. Agradecimento especial à doutora Arlene, e a expectativa com a sua gestão na BTO é muito grande. E você pode ter certeza que você vai ter durante a sua gestão tanto o apoio da BTO como também de toda a comunidade transplantadora. E hoje foi o pontapé inicial do Setembro Verde, né? E promete muito, então, que a gente vai fazer solicitar que todos os estados, como todos os anos acontece, né, implementem mais ainda as campanhas de doações pelas centrais estaduais, nos civis, nos hospitais, para que realmente nós possamos aumentar mais ainda a doação do nosso país e, claro, aumentar o número de transplantes. Então, mais uma vez, muito obrigado e boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.